Capítulo 131 Encarando os fatos. Continente Caos em algum lugar do deserto. Zhao Tian estava quase no fim de uma longa caminhada com Shuyu. Como aconteceu durante toda a caminhada, Shuyu estava desmaiado. Não fazia muito tempo desde que Zhao Tian o apagou pela última vez. Ele simplesmente não fazia ideia de quantos socos levou durante esse tempo. Muitas vezes, ele tentou pedir para Zhao Tian não fizesse aquilo, mas antes que ele terminasse de falar uma única palavra, Zhao Tian o acertava. Quando Shuyu tentou fingir que ainda estava desmaiado, Zhao Tian percebeu imediatamente e o resultado era o mesmo de sempre. Um soco certeiro na cabeça. Ha 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 ha. Moleque. Esse cara vai acabar ficando retardado ou tendo uma hemorragia cerebral. Ha 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 ha, Gold falou. Se isso acontecer, depois eu dou um jeito de tratá-lo. A única forma de impedir que ele saiba para qual direção ele deve fugir, é essa. Zhao Tian respondeu. Ha 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 ha. Ele já está todo fudido. Uma simples venda resolveria o caso. Ha 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 ha, Gold respondeu enquanto gargalhava. Zhao Tian fez um som que deixou claro que ele tinha feito uma bobagem. Para falar a verdade, Zhao Tian simplesmente não pensou em vendar Shuyu. Ele estava tão acostumado em agir com violência, que ele nem sequer pensou em adotar uma forma mais sutil de resolver aquela simples questão. Ha 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 ha. Você é um burro. Ha 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 ha. Não me diga que você quase causou um traumatismo craniano neste pivete, porque você não pensou em vendá-lo. Ha 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 ha, Gold zombou assim que percebeu o que tinha acontecido. Agora. Já era. Zhao Tian respondeu com um tom de auto-repreensão. Gold continuou gargalhando por um bom tempo enquanto Zhao Tian finalmente chegava ao oásis. Shuyu acordou novamente, se viu nos ombros de Zhao Tian e adotou a boa e velha tática de tentar argumentar. Não, espere. Não faça isso. Pela primeira vez, desde que começou a ser levado por Zhao Tian, Shuyu foi capaz de terminar uma frase. Tibum. Assim que Shuyu terminou de falar, Zhao Tian olhou de canto para ele, e o atirou no lago. Beba um pouco de água e tome um banho. Zhao Tian falou enquanto se virava e começava a preparar algumas armadilhas. Shuyu ficou parado, olhando para as costas de Zhao Tian e sentindo a pior dor de cabeça que ele já sentiu na vida. Contudo, agora que as agressões acabaram, Shuyu resolveu aproveitar aquele descanso e fazer o que Zhao Tian tinha dito. No fim, não havia nada que ele pudesse fazer, pois escapar de Zhao Tian não era algo que ele fosse capaz de ter sucesso. Sob os olhares atentos de Shuyu, Zhao Tian montou diversas armadilhas pelo oásis. Muitas delas eram para evitar as bestas demoníacas que frequentavam o local, mas outras eram para impedir que Shuyu fugisse. Após terminar a última armadilha, Zhao Tian caminhou para a beira do lago e falou com Shuyu, saia, e sente-se ali. Shuyu não questionou e fez exatamente o que Zhao Tian tinha ordenado. Assim que Shuyu saiu da água e se sentou, Zhao Tian se sentou na frente dele, e perguntou, como está a sua cabeça? Dolorida, mas eu posso aguentar. Shuyu tentou se fazer de forte quando respondeu aquilo. Tome isto. Vai ajudar com a dor. Zhao Tian falou enquanto entregava uma pequena pílula para Shuyu. Shuyu estendeu a mão, pegou a pílula e a engoliu. Não haviam muitos motivos para recusar, pois se Zhao Tian quisesse matá-lo, ele já teria feito isso há muito tempo. Assim que Shuyu engoliu a pílula, Zhao Tian falou com uma expressão séria, nós temos um dilema aqui. Eu não quero que você morra, mas eu ainda não sei se posso confiar em você. Por causa disso, eu te trouxe para cá, um lugar muito distante de onde estávamos. Também, eu te manterei preso aqui. Não tente fugir, pois mesmo que você tenha visto os locais que eu coloquei as armadilhas, elas mudam constantemente de lugar.
Depois que Zhao Tian terminou de falar, Shuyu acenou com a cabeça dando a entender que ele cooperaria. Isso é bom. Quanto mais cooperarmos, mais rápidos saberemos se podemos ou não confiar no outro. Zhao Tian comentou, antes de continuar, como um primeiro passo na direção da confiança, eu preciso que você me responda sem enrolações. O que você sabe sobre o seu irmão? Shuyu fechou os olhos e suspirou, antes de responder, antes do meu nascimento, os meus pais tiveram um outro filho, o meu irmão. Contudo, diferente de todos os nascimentos ocorridos na minha família, o meu irmão nasceu com veias espirituais vermelhas. A minha família nunca conseguiu aceitar a existência dele e puniu os meus pais, retirando os títulos de élderes deles. Quanto ao meu irmão, assim que ele completou uma determinada idade, eles o expulsaram de casa e o deixaram à própria sorte. Na cabeça dos líderes da família, apenas expulsá-lo era uma enorme demonstração de piedade, pois a maioria queria matá-lo com as suas próprias mãos. O que aconteceu com ele durante esse período, eu não sei, mas eu sei que um dia, antes do meu nascimento, ele retornou para o território da família Shui, usando o nome Yangzai, e ostentando o título de guardião imperial. Todos que falam sobre isso na minha família, tentando demonizá-lo e contam versões diferentes do que aconteceu, mas o que todas as versões têm em comum é que Yangzai acusou a família Shui de cometer um crime contra o imperador. Parece que ele não tinha como provar aqueles crimes e destruir a família Shui, mas, de qualquer forma, ele os acusou e anunciou que a família não teria mais nenhum laço ou relação com a dinastia Yang. Em pouco tempo, a minha família começou a definhar, pois ninguém queria ter relações comerciais ou amigáveis conosco, pois tinham medo de que isso fosse visto como uma afronta ao imperador. Depois disso, a minha família foi forçada a deixar o continente Andros e procurar um novo local para viver. Desde então, nós nos instalamos no continente Caos, mas sempre ficamos isolados dos nativos. Isso só mudou depois que Zeus ofereceu alguma coisa, que eu juro que não sei o que é, para o patriarca da minha família e nos levou para a cidade divina. Isso é tudo o que eu sei sobre o meu irmão. Shuyu terminou. Após escutar toda aquela história, Zhao Tian olhou nos olhos de Shuyu e falou, em toda essa sua história, eu escutei diversas palavras como, a minha família, nós, conosco, dentre outras. Me diga uma coisa. Você é um Shui, ou é o irmão de Yangzai? O questionamento de Zhao Tian pegou Shuyu de surpresa. Porém, antes que ele respondesse alguma coisa, Zhao Tian alertou, repense os seus conceitos e as suas opções. Ou você está do lado da família Shui. Ou você está do lado do seu irmão, que viveu a mesma merda de vida que a família Shui te forçou a viver. Não existe um meio termo nesta questão. Shuyu pensou naquelas palavras, e respondeu, eu nunca pensei que teria que escolher um lado. A única coisa que eu sempre desejei era seguir os passos do meu irmão, e me tornar alguém que venceu o seu destino. A única pessoa no mundo que sabe o que eu estou passando, é ele, porém, os meus pais também foram vítimas de tudo o que aconteceu e nunca se voltaram contra a sua própria família. Zhao Tian, ingênuo. Eu acho que eu entendi os seus motivos. Você acha que se você desistir do nome Shui e voltar-se contra eles, você estará desonrando a memória dos seus pais? Shuyu acenou com a cabeça, concordando com a afirmação de Zhao Tian. Zhao Tian balançou a cabeça, e afirmou, então. Vamos quebrar essa sua resistência. Os seus pais foram bodes expiatórios. A sua mãe foi uma simples barriga de aluguel que te gerou. O seu pai deve ter morrido para que não falasse nada sobre a verdade do seu nascimento. Assim que aquelas afirmações de Zhao Tian caíram, os olhos de Shuyu afundaram num misto de confusão e raiva. O que você sabe sobre os meus pais? O que te faz pensar que pode afirmar isso? Shuyu questionou. Zhao Tian, o único parentesco que você tem com o seu irmão, é por parte da sua mãe. A verdade é dura, mas deve ser contada. Você não tem o mesmo sangue que o seu irmão.
Eu já sei que ele não possui a linhagem sanguínea que você tem dentro de si, então é impossível que vocês tenham vindo dos mesmos pai e mãe. Zhao Tian despejou a verdade nua e crua em cima de Shuyu. Ele não enrolou ou floreou as suas palavras, ele apenas falou o que tinha que ser dito. O que você está afirmando é algo que eu simplesmente não consigo acreditar. Shuyu respondeu, demonstrando que não acreditaria apenas naquelas palavras. Eu vou te provar, Zhao Tian falou enquanto tocava no ombro de Shuyu e fechava os olhos. Assim que Zhao Tian encostou nele, Shuyu pensou em evitá-lo, mas ele sentiu que se havia alguma chance de Zhao Tian provar que ele tinha vivido uma vida de mentiras, ele tinha que saber a verdade. Graças a esse sentimento, ele não resistiu. Como Shuyu não ofereceu resistência, Zhao Tian começou a fazer um breve tratamento nele. Os pontos verdes nas veias espirituais de Zhao Tian começaram a brilhar enquanto ele injetava esse tipo de energia no corpo de Shuyu. No mesmo instante, os olhos e o corpo de Shuyu começaram a tremer, demonstrando que o processo estava sendo extremamente dolorido. Logo em seguida, Shuyu começou a suar, mas aquilo não parecia ser um suor comum. O que estava saindo do corpo de Shuyu era um líquido azul claro, que causava uma dor terrível quando saía. Nesse ritmo, o processo levará dias, Zhao Tian pensou, antes de injetar uma quantidade muito maior de energia no corpo de Shuyu. Quando Zhao Tian aumentou a potência, Shuyu gritou de dor. Era como se os seus órgãos estivessem sendo rasgados, os seus ossos esmigalhados, e os líquidos do seu corpo sendo evaporados. Não havia nenhuma parte do corpo dele que não estivesse sofrendo com uma dor excruciante. O que Zhao Tian estava realmente fazendo, era usar a sua energia espiritual da vida, para literalmente separar e expulsar o sangue e a medula Shui do corpo de Shuyu. Aquele processo era extremamente doloroso e podia ser evitado, mas qualquer outra forma de tratamento que Zhao Tian adotasse, levaria muito mais tempo do que ele estava disposto a perder com aquele assunto. Os gritos de Shuyu ecoaram pelo oásis, assustando qualquer animal ou besta que estivesse por perto. Ele não tinha culpa, pois qualquer um que passasse por aquele processo faria a mesma coisa. Também, era impossível desistir, porque a dor era tão grande que chegou ao ponto de fazer Shuyu perder o controle sobre o seu corpo. Para Zhao Tian, aquele processo era bastante simples e quase não consumia energia. Tudo o que ele tinha que fazer, era controlar a energia que ele já tinha injetado no corpo de Shuyu e fazê-la circular, quebrando as conexões artificiais que foram criadas por causa dos transplantes de medula. A noite chegou, terminou, e um novo dia nasceu. Os gritos de Shuyu não cessaram desde o início do tratamento. Ele já estava rouco e os gritos ficaram mais baixos, mas isso não significava que a dor tinha diminuído. Quando Zhao Tian aumentou a quantidade de energia, ele fez com que a dor aumentasse 10 vezes e consequentemente, a velocidade do processo também aumentou. Finalmente, depois que o sol chegou ao centro do céu e Shuyu começou a suar sangue. As veias espirituais de Shuyu se transformaram em um vermelho vivo, sem nenhum traço daquela podridão que havia antes. Os gritos pararam e Zhao Tian retirou a mão do ombro de Shuyu. Puf! O corpo de Shuyu desabou e ele ficou desacordado. Não está na hora de tirar uma soneca. Zhao Tian murmurou enquanto olhava para Shuyu. Clap! 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 Zhao Tian deu 3 fortes tapas na cara de Shuyu, que ficou vermelha, e ele despertou. O que? O que você fez comigo? Shuyu perguntou, pois ele podia sentir que tinha algo diferente no corpo dele. Depois que Shuyu despertou, Zhao Tian pôde perceber as mudanças físicas de Shuyu e falou enquanto apontava para o lago: veja por si mesmo e depois me responda. Você tem certeza que é um Shui? Shuyu olhou para Zhao Tian, antes de se esforçar para se levantar e caminhar até o lago. As pernas dele estavam bambas devido ao tratamento, por isso a caminhada foi bastante lenta. Passo a passo, Shuyu se aproximou do lago.
Quando ele finalmente conseguiu chegar lá e olhar para o seu reflexo, os olhos dele se arregalaram. Por quê? De onde? Como? Quem sou eu? Shuyu ficou atônito, tentando descobrir qual era a pergunta que ele deveria fazer para si mesmo. O que Shuyu estava vendo naquele reflexo, era uma pessoa com uma face viva, muito diferente do moribundo que existia antes, cabelos vermelhos com um tom único, que significava que aquilo era uma das marcas da sua linhagem, porém, o que mais chocou Shuyu, era no meio do branco dos seus olhos. Haviam duas íris e duas pupilas vermelhas, tão incandescentes quanto as brasas do mais terrível fogo do inferno. Eu não sou um Shui. Shuyu gaguejou para afirmar o evidente. Finalmente, ele entendeu, Altian murmurou enquanto olhava para Shuyu que vivia o seu momento particular. De repente, enquanto Shuyu não sabia nem o que pensar, o rosto de Gold apareceu na água e a voz dele sussurrou nos ouvidos de Shuyu. O seu sangue carrega a vergonha da traição. Não ouse trair aquele moleque. Se você sequer pensar nisso, eu matarei tudo o que você ama, amou, ou amará. Imediatamente, a face confusa de Shuyu foi tomada pelo medo. Olhar nos olhos de Gold e escutar aquelas palavras. Foi algo que gelou até a parte mais profunda da sua alma.